Alô, amigos e amigas, esse é o programa Contra a Corrente. Estamos ao vivo aqui da TV Cidade Livre de Brasília, que é o nosso canal comunitário da capital. E hoje nós vamos fazer aqui no programa Contra a Corrente especial um balanço sobre o significado da obra deixada pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que faleceu ontem e que nós lamentamos muitíssimo, exatamente por ser um personagem que estava construindo o processo da integração baseado na justiça social, tanto para o seu povo, como também para os povos da América Latina. Para fazer essa reflexão aqui conosco, Contra a Corrente, hoje nós temos a presença do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que foi ministro dos Assuntos Estratégicos no governo Lula, secretário-geral do Itamaraty, que também foi, autor do livro Desafios Brasileiros na Era do Gigante. Aliás, estamos fazendo uma pausa aqui, porque normalmente nós estamos fazendo aquele capítulo por capítulo, né, do livro do embaixador Samuel, mas hoje, juntamente com o Leite Filho, que está aqui, vamos discutir a reflexão sobre o que significou e o que significa ainda, né, a herança de Hugo Chávez. Leite Filho, autor do livro Quem Tem Medo de Hugo Chávez, autor também do livro Perfil Biográfico El Caudillo, perfil biográfico de Leonel Brizola, entre outras obras, que é também o nosso editor e apresentador do programa Café na Política. Muito obrigado a ambos por terem aceito o nosso convite aqui. Nós gostaríamos inicialmente de falar em nome da TV Cidade Livre um sentimento de muito pesar, a nossa solidariedade ao povo da Venezuela, aos familiares do presidente Hugo Chávez. É com muita dor. Me lembro há 12 anos atrás, 11 anos atrás, quando o presidente Hugo Chávez entrou ao vivo por telefone, diretamente de Caracas, aqui no programa que nós tínhamos então na TV Cidade Livre, e fizemos um diálogo. E nesse diálogo ele dizia, quando questionado sobre a importância de se fazer além da integração na área da economia, do comércio, fazer a integração comunicacional, cultural, ele, entusiasmado, apaixonado, com aquela lucidez que o caracterizou sempre, disse que sim, vamos fazer. E daí surgiu a Telesur, com a qual a TV Cidade Livre de Brasília tem uma parceria. Então estamos falando de coisas concretas, obras deixadas, que marcaram um rumo para esse processo de integração. E eu começo por aí mesmo, perguntando ao embaixador Samuel Pinheiro qual seria a reflexão acerca desse personagem tão marcante para o processo da integração latino-americana após a sua morte. Eu diria, Beto, e antes de dizer qualquer coisa, dizer também da minha solidariedade com o povo da Venezuela, com os familiares do presidente Chávez nesse momento de grande dor, de grande perda. Eu diria que a primeira reflexão é que o presidente Chávez, ele transformou a Venezuela. Ele transformou a Venezuela do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da sua política externa. Então, em todos esses setores, ele teve uma ação transformadora. Você agora mesmo citou a questão da Telesur, né? A criação do primeiro canal sul-americano de notícias, né? Onde as pessoas podem ver as notícias sul-americanas, né? Editadas e transmitidas por sul-americanos, né? Mas isso ocorreu em todos os setores, né? No setor da educação, no setor, digamos, não é um setor, mas da distribuição de renda, a melhoria da distribuição de renda, que é algo fundamental na Venezuela, e assim por diante, né? Na construção da infraestrutura,
nas questões de saúde, nas questões de habitação, né? A própria transformação do sistema político, né? Eu preciso fazer uma reflexão de que o presidente Chaves, durante todo o seu período de governo, ele, digamos, participou, um termo melhor, de 16 processos eleitorais. Né? Perdeu um, né? E esse acatou plenamente os resultados. Mas também transformou a Venezuela com a nova Constituição e com a ideia da revocação do mandato da possibilidade do povo revogar o mandato que dá a dirigentes que digamos, não se comportam à altura do seu mandato. Se nós tivéssemos tido isso no Brasil, eu creio que teria, pelo menos, um mandato teria sido revogado. É verdade. Mas, enfim, toda a questão da integração sul-americana, enfim, depois não quero me estender muito, porque não é bom. Mas já... Outra pergunta depois te retomo. Ok, já deu aí uma série de pistas, né, para a gente ir detalhando, né? Eu gostaria de convocar o jornalista Leite Filho para a sua primeira reflexão, porque nós acabamos de receber o seu livro, Quem Tem Medo de Hugo Chávez, que foi lançado em novembro, né? E ele trazia todo um balanço exatamente em uma linha de informação bem contrária, bem destoante daquela que predomina hoje na mídia brasileira, onde há uma hostilidade, até mesmo pessoal, ao Chaves. Qual é a análise que você faz do sentido e significado político do Chaves e do chavismo? Antes de mais nada, eu também quero manifestar os meus sentimentos à família, né, e a todo o povo venezuelano pelo passamento do presidente. Mas, Beto, eu outro dia estava ouvindo o atual vice-presidente, que é hoje presidente encarregado, né, Nicolás Maduro, quando ele, no dia 7 de janeiro, inaugurou o ano letivo da Venezuela. E você sabe que o ano, a inauguração do ano letivo é uma festa na Venezuela, né? Porque era uma população analfabeta, né, que não tinha escola, não tinha, os pais passavam, às vezes, de anos para conseguir matrículas. E hoje todo mundo estuda. Estuda a criança, e tudo de graça, né? Pago pelo Estado, estuda a criança, estuda o pai da criança, estuda o irmão da criança que não teve tempo também, e a mãe da criança, quer dizer, estuda todo mundo, né? Então, a festa, a inauguração do ano letivo. E no dia 10 de janeiro, né, se daria a posse, a não posse do presidente Hugo Chávez, que estava em situação muito crítica, lá em Havana. E havia umas denúncias, uma campanha muito grande para que não fosse declarada ali a vacância do cargo, né? E alegava-se muito em vazio de poder. E o Nicolás Maduro, na inauguração deste ano letivo, falou assim: olha, engraçado falar em vacância de poder. Aqui na Venezuela não tem uma criança sem escola. Não temos uma pessoa sem assistência médica. Aí eu pergunto a você, pergunto ao embaixador e pergunto aos nossos telespectadores, qual é o país que oferece, né? Um país que era caracterizado pela pobreza de sua população, né? Tinha gente lá que nunca tinha visto um médico na vida, né? E isso era um contingente assim de 20% ou 30% da população, e hoje toda a população tem um médico, toda a população é assistida e tem educação à vontade. Mas esse é só um dado, né, do que foi o Hugo Chávez, porque ele não foi só isso. Ele foi principalmente exportador, né, da sua Revolução Bolivariana. Ele a exportou muito bem, com muito tato, com muita perspicácia, para a Argentina, para o Brasil,
para o Equador, para a Nicarágua, para a Bolívia, né? Então ele despertou, ele fez despertar as populações, aquela liderança dele, aquele magnetismo pessoal, ele fez despertar todos os povos da América Latina e a partir daí ele pôde demarrar aquele processo que vinha de 200 anos, né, que era a unidade latino-americana. E ela hoje é uma realidade concreta a ponto de a gente chegar até a desconfiar de certo noticiário que se fala que com a morte do Chávez é a incerteza. Não é incerteza, pelo contrário, só temos certeza. E a certeza de quê? De que vamos avançar no processo de integração. Por quê? Porque nós vamos nos integrando, a gente vai ficar cada vez mais imune às crises. Como aconteceu, a gente vê a Europa hoje, né? A Europa com seus índices alarmantes de desemprego. Se vê na Espanha 27%, né, de desemprego. Mas esse é só um dado do Chávez que eu gostaria de fazer que os nossos telespectadores fizessem uma reflexão sobre o papel dele, né? O que ele fez de concreto. Muito interessante essa abordagem, ambas, porque nos permite aprofundar um aspecto que é a questão da integração, que aparentemente é vista como, no linguajar de certa mídia, como uma retórica itamarateca, como se não houvesse passos concretos sendo dados que estabelecessem resultados palpáveis. Por exemplo, o Unasul é um resultado. O ingresso da Venezuela na Unasul, no Mercosul, é outro resultado. A criação da CELAC, outro resultado. CELAC é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Mas eu lembro uma frase, embaixador, e o senhor deve ter participado em eventos em que o presidente Chávez com o presidente Lula estiveram juntos. Aliás, o presidente Lula ontem disse que tem a maior honra de ter trabalhado com o presidente Chávez pela integração. Mas uma frase que o presidente Chávez dizia é que muitas vezes nesses fóruns, nessas reuniões internacionais, no passado, ele tinha a sensação de que se falavam, né? E ia-se de cumbres em cumbres, mientras los pueblos iam ao abismo. Era algo que ele gostava de caracterizar, até que isso se inverteu. E se inverteu de fato, porque nós temos elementos concretos para isso, né? Como é que o senhor comentaria esse outro lado das muitas facetas de Hugo Chávez? Eu diria que o presidente Chávez teve um papel de extraordinária relevância, tanto no processo, digamos até, de transformação do Mercosul, né? Até antes da sua entrada, pela sua insistência de que o Mercosul deveria deixar de ser apenas um acordo comercial, né? Mas ser um acordo econômico, como também pelas iniciativas que tomou. Uma delas, por exemplo, o Banco do Sul, que é uma iniciativa de grande importância no contexto da integração. A outra, a própria criação da ALBA, né, que reúne alguns países da América do Sul e alguns países da América Central e Caribe, né, que é um projeto diferente, que é um projeto mais de cooperação econômica, mas de grande importância. Depois, por ter, digamos, dado uma ênfase muito grande à questão da construção da infraestrutura sul-americana, especificamente na área de energia, toda a questão da integração energética e na área da infraestrutura, né? E por ter apoiado distintos países da América do Sul, da América Latina, em momentos difíceis, como foi o caso da Argentina, quando o governo da Venezuela, o presidente Chávez, né, comprou títulos argentinos em um momento extremamente difícil. E todas essas atitudes foram criando laços de amizade, laços de cooperação, né? E a criação da Telesur, que é também
um instrumento extremamente importante no processo de integração. Enfim, a questão do fornecimento de petróleo em condições especiais ao Paraguai, ao próprio Paraguai. É verdade. Né? Ao próprio Paraguai, durante tanto tempo. Né? Enfim, todo o apoio que deu ao governo da Bolívia, em diferentes governos de Evo Morales, em diferentes circunstâncias, às vezes circunstâncias políticas difíceis, né? E assim por diante. Né? Então, eu acho que ele teve um papel, não sei se eu estou me esquecendo de alguma iniciativa importante, mas creio que não. A Petrosul, cara. A Petrosul também. Petrocaribe. A Petrosul, não sei em que estágio está. A Petrocaribe é uma realidade, né? Que é um esquema de fornecimento de petróleo a países menores, com dificuldade A questão da ALBA que o senhor citou, ele impulsionou também a criação do Sucre, uma moeda própria da ALBA, né? E depois o papel que teve o presidente Hugo Chávez, juntamente com o presidente Lula e com o presidente Kirchner, no sentido de interromper aquele processo que seria nefasto para toda a América Latina, que era o processo da ALCA. Em Mar del Plata, o presidente Chávez, juntamente com o presidente Kirchner e o presidente Lula, conseguiram deter esse movimento, né? Avassalador, que hoje nos teria deixado em situação extremamente grave, né? Extremamente grave. Importando todas as crises internacionais, né? Sem defesa. A exemplo do passado, né, que tivemos. E né? sem defesa, né? E sem ter instrumentos de defesa. Teríamos abdicado desses instrumentos, né? Enfim. Então ele teve um papel extremamente importante em todo o processo da integração sul-americana. A própria ideia de renascimento do ideal bolivariano é extremamente importante. É extremamente importante pela questão de autoestima na América Latina. Né? Hoje teve um colega do senhor, um embaixador, falando na rádio, eu tive a tristeza de ouvir. Ele falava que o objetivo do Chávez em levantar a mística do ideal bolivariano era apenas e tão somente dele próprio, segundo esse interlocutor, esse orador, de ser apenas mais um panteão. É algo assim inexplicável, né? Porque, a parte uma série de ofensas, os dados estão aí, né, embaixador? Você pode discordar dos dados, mas negá-los e de que alguém reivindicaria historicamente o Bolívar apenas para ser algo do porte de Bolívar. E por falar no que o senhor estava dizendo, se me permite, aqui em termos de solidariedade, há coisas que as pessoas, a mídia brasileira não divulgou. Por exemplo, o presidente Hugo Chávez, nos acordos que estabeleceu com Honduras, quando o presidente ainda era Manuel Zelaya, né, que o Brasil, inclusive, se portou de forma muito contundente em defesa democrática contra o golpe de Estado que o derrubou, o presidente Chávez fez um acordo onde a PDVSA levava petróleo e, junto com o petróleo, trocou-se todas as lâmpadas das cidades, dos domicílios de Honduras, eram lâmpadas chinesas que faziam uma economia de 70% de energia, porque um dos grandes problemas de Honduras é a energia, né? E em troca do petróleo dessas lâmpadas, Honduras mandava as vacas. Tem algum problema, que tem na Venezuela. É um problema de ela não tinha desenvolvido a economia agrícola, né? Agora você vê o seguinte, você vê que esse tipo de política de escândalo, que ele fez também, né, com a Argentina, com o Uruguai. Né, com o Uruguai. E principalmente com aquelas repúblicas ali pequenas e muito pobres da América Central, essas repúblicas, elas exportavam essas frutas para a Europa, né, a um preço vil. E o Chávez fazendo esse escambo, essa troca de petróleo, né, e era muito importante para a população, porque a população naquela época não conseguia nem tomar ônibus de tão caro que o transporte era.
E ele chegava com petróleo farto, né? Às vezes até levava refinarias, né? Pequenas refinarias para lá, para processar lá o petróleo. E claro que essas populações, elas começaram também a adotar, né, posições também firmes em relação a certas explorações. Então, quer dizer, isso aí mexeu com grandes grupos econômicos que faturavam violentamente em cima dessas frutas, né, dessas vacas e de tudo. Então, isso é como se explica a razão de tanta hostilidade a Chaves. Essa hostilidade, ela ela tem uma característica ideológica evidente, né, embaixador? Mas, em termos de política externa, o Chaves inaugurou também um formato de diálogo com instituições e as populações que é caracterizado talvez pela ausência da solenidade. Ele é muito, né, ele foi muito, digamos, fraterno e assim cantava, né, nos discursos e levava a orquestra Simão Bolívar junto com ele no avião presidencial. Quer dizer, isso é porque ele estava inclusive divulgando um projeto que tem por lá, que está naquele vídeo, né, o Sistema Nacional de Orquestras Públicas da Venezuela. Isso aí, em diplomacia é interessante, né? Um ganho, né, para os povos, não é não? Não, sem dúvida, né? Inclusive, talvez só você conhece melhor do que eu, para dizer que esses grupos musicais de crianças na Venezuela reúne mais de 1 milhão de crianças, né? Que é uma coisa extraordinária. Né? Extraordinária. Mas ele tinha realmente um temperamento e uma atitude muito fraterna. E era muito querido, acredito eu, por todos os presidentes da região. A sensação que se tem é que ele era uma pessoa muito querida pelos presidentes da região, né? Pelo presidente Lula, obviamente. Né? O exemplo do presidente da Colômbia, né, o Juan Manuel Santos, que fez uma apologia, né, logo depois da morte do presidente, do Hugo Chávez. E você sabe que a Colômbia estava quase em pé de guerra, né, com a Venezuela naquela época, e eles fizeram uma aproximação, né, e essa aproximação foi não só com os presidentes progressistas, os presidentes populares ou de esquerda, mas também com os presidentes de direita e que professavam ideologias diferentes, né? Ele fez essa aproximação a ponto de hoje as relações com a Colômbia estarem num nível quase idêntico ao qual com o qual o Chávez assumiu o poder em 1999. Né? Então, essa aproximação, né, esse amálgama em que ele se tornou, né, dos países todos, de repente a gente vê brotar Unasul, União das Nações Sul-Americanas, depois CELAC, né, e tudo isso inspirado pelo Chávez. Né? Claro que com a colaboração também dos outros presidentes. Há uma nova etapa na América Latina, nós podemos dizer, mas o Chávez foi talvez um grande impulsionador. Evidentemente, cada país tem o seu papel a desempenhar, Brasil e Argentina em particular podem, pelo porte econômico que tem, impulsionar e, digamos, encurtar os prazos históricos, né, para essa integração. Mas veja, eu vi uma notícia, e não era exatamente uma notícia, mas uma colocação de dados fora de lugar, ideologicamente construídos, né, para dizer que não havia conflito real entre a Venezuela e os Estados Unidos, que na verdade o Chávez criava uma encenação para tensionar propositalmente. Bom, em 2002, os Estados Unidos apoiaram um golpe de Estado na Venezuela, que tirou o Chávez do poder por 47 horas. E depois houve atitudes, né? Porque o Chávez conseguiu levantar o preço do petróleo para aquilo que é real. Né? Não era justo que o petróleo custasse menos que água mineral, que Coca-Cola. Né? Mas isso desagradou muita gente, sobretudo nos Estados Unidos. E outra coisa, embaixador,
que eu pediria que o senhor fizesse uma reflexão. Na diplomacia que o Chaves fez em relação aos Estados Unidos, a parte as críticas que fazia, evidente, ele ofereceu, por exemplo, às populações de Nova Orleans, do Mississippi, né, sobretudo as populações pobres, quando necessitadas, né, o combustível para a calefação das suas residências em época de frio, porque elas ficam, Deus dará, e não podem, né, passam frio, alguns morrem de frio. E a PDVSA, a estatal petroleira venezuelana, doou petróleo durante anos, ainda doa, e naquela época do furacão Katrina, doou, além do petróleo, água mineral para essas populações. Quer dizer, são gestos concretos. São gestos muito importantes de cooperação e que mostra a atitude dele em relação ao povo americano, né? Porque, um comentário assim, é preciso lembrar o que ocorria historicamente na Venezuela. A Venezuela foi um país, antes da descoberta do petróleo, era um país agrícola, de pecuária. Quando é descoberto o petróleo, o que ocorre é que o setor petroleiro da Venezuela é desenvolvido por companhias, basicamente por companhias americanas. E a Venezuela se torna um grande fornecedor de petróleo aos Estados Unidos, né? E um grande importador de todo tipo de produto, né? Até dos produtos mais simples, né? Até produtos agrícolas como alface e assim por diante, né? Os produtos mais... E de avião. E a sua agricultura foi totalmente desbaratada por esses produtos importados, principalmente dos Estados Unidos, né? E se gerou uma ligação muito grande entre a oligarquia venezuelana, que participava desse esquema de petróleo, e os Estados Unidos, que era o principal, na realidade, o principal produtor de petróleo dentro da Venezuela. Eram as companhias americanas que produziam o petróleo da Venezuela. Então, quando surge o presidente Chaves e resolve reorientar a sua política, inclusive petroleira, quer dizer, a ideia dele, que aliás fez, de diversificar as exportações da Venezuela de petróleo, com acordos com vários países, inclusive com a China. Né? E, ao mesmo tempo, voltar a Venezuela para a América do Sul, né? Voltar, digamos, o foco da política. Isso, nosso norte ao sul. Nosso norte ao sul, como disse ele, né? E a tentativa, e o programa, mais que uma tentativa, é um programa de construção da infraestrutura venezuelana, né? De todo tipo de obras que não havia, né? Estradas, ferrovias, pontes, metrô, tudo isso, né? Então, tudo isso tirou a Venezuela de um controle total participação na esfera de influência americana para uma atitude independente. Isso, naturalmente, desagradou muito não ao povo americano. O povo americano, de uma forma geral, é democrático. A elite é imperial. A elite é imperial. O povo é democrático. Né? Vamos precisar separar. Né? Então, isso, digamos, gerou uma resistência enorme e uma tentativa permanente de como chamam nos Estados Unidos, de mudança de regime. Né? Mudança de regime significa golpe de Estado, né? Mudança de regime é golpe de Estado. Claro, né? claro. E o financiamento daqueles movimentos que se opunham ao presidente Chaves, através de fundações financiadas pelo Tesouro Americano, pelo orçamento americano. Fundações Ford. Foi a famosa Fundação para o Desenvolvimento da Democracia. O ZAID. O NEP, né? Era NEP. Inclusive financiando, comprando muitos... o Sindicato dos Jornalistas, por exemplo, recebeu muitos dinheiros lá na Venezuela, o Sindicato dos Jornalistas da Venezuela, para criar a consciência da necessidade de mudança do regime, golpe de Estado. Golpe de Estado, né? Então, tudo isso gerou uma
digamos, uma situação extremamente difícil. Quer dizer, um governo que sofre permanentemente uma tentativa, quer dizer, uma tentativa permanente de golpe de Estado, né? Naturalmente, não pode, tem que se defender, né? E a sua tentativa de diversificar as suas importações, quer dizer, o Brasil se tornou um grande parceiro comercial e de investimentos da Venezuela no processo de diversificação do seu comércio exterior e também a diversificação de fontes de financiamento para a construção da sua infraestrutura. Tudo isso... Pois é, imagine só, quanto de emprego isso não foi criado, né? Imagine que se esses contratos fossem assinados com firmas americanas como era antigamente, né? E hoje a gente faz não só com a Venezuela, faz com a Argentina, né? E faz com a Colômbia, com o Peru, né? E, quer dizer, mudou a face realmente, né, de todo esse panorama, de toda essa América Latina anterior a Chaves, como eu digo assim. Agora, embaixador e Beto, eu gostaria também de pedir a atenção de vocês. O embaixador, que é um dos artífices da nossa política externa, e eu quero cumprimentá-lo por isso, né? O embaixador sabe muito bem o tipo de pressão que ele aguentou ali no Itamaraty, né, trabalhando silenciosamente, e depois no Ministério dos Assuntos Extraordinários, né? Assuntos estratégicos. Bom, o embaixador também é um autor muito citado pelo Chaves, né? O Chaves virava e mexia, ele citava o Samuel Pinheiro Correia, né? Aquele livro do desafio, né? Desafio Brasileiro na Era dos Gigantes e os 500 anos de periferia. Pois é, principalmente o desafio na Era dos Gigantes. Então, o Chaves, ele traçou uma estratégia, né? Porque ele sabia que ele sozinho, ele jamais conseguiria se manter no poder, né? Então, o que ele fez? Ele traçou uma geopolítica que vai desde aquilo que você lembrou há pouco, que é a ressurreição da OPEP, que tinha sido praticamente desbaratada, para usar um termo aí do embaixador, pelos Estados Unidos, né? O preço do petróleo, quando o Chaves chega ao poder, está em $7. Ele deixa o poder agora com $100, né? Agora, o que é que ele fez para chegar a isso? Ele foi visitar o Saddam Hussein, lá no Iraque, o Saddam Hussein, que era o demônio, né, dos americanos e do mundo ocidental, e depois os ayatollahs. E aos poucos ele ressuscitou a OPEP, e a OPEP começou a impor os preços. Bom, e não foi só isso. Ele também fez acordos com a China, com a Rússia, e para não falar dos países latino-americanos. Quer dizer, ele meio que fez uma blindagem, não para si, né? Porque ele nunca foi um cara, um tipo de líder dominador que quisesse. Você sabe muito bem que ele desenvolvia uma política muito pacífica, né? A ponto de desencorajar certos contenciosos diplomáticos que tinham ali, né? Ele tem uma região lá que é reivindicada pela Guiana, e ele mandou parar aquela briga. Para que brigar isso? Não vamos brigar. O problema é a unidade, não é a briga. Era isso que ele queria. Então ele fez, né, essa estrutura toda, né, essa geopolítica toda, e deu sustentação não só a seu regime, né? Com isso ele foi também brilhante, porque ele é um homem militar, de formação, que conhece muito bem, né, a natureza, né, do golpismo sul-americano, e transformou os militares naquilo que eram os tenentes nossos, né, da época de 30, que eram os tenentes, eram os salvadores da pátria e tudo. Por quê? Porque os militares são adorados lá. Você viu muito bem isso na Venezuela, né? Porque os militares fazem ponte, os militares resolvem problemas de desastre que são terríveis, né? Aqueles furacões, aquelas coisas. Bom, e eu digo o seguinte também: o Chaves, ele teve a sorte ou a perspicácia de não ter o mesmo fim que teve o Getúlio aqui no Brasil, que se isolou. Até que o Perón tentou fazer um acordo, né, com aquela ressurreição, do restabelecimento do PAC, do ABC, que era Argentina, Brasil e Chile, e não conseguiu, né? Não conseguiu por razões que a gente não conhece exatamente, mas que podem até ser explicadas pela imensidão do Brasil, né, como
território muito complexo, um território continental, né? O Getúlio alegava que as condições internas do Brasil não permitiam a ele avançar naquele momento, e falou isso para o Perón, né? Mandou um emissário, né? Porque condições internas eram o golpe estava em marcha da República do Galeão. Não, pois é, por isso que eu não entro no mérito, não é, dessa questão, mas eu só queria fazer a observação de que, por causa desse isolamento, o Getúlio caiu em 54, o Perón caiu em 55, né? E só fomos ter presidentes assim populares com o Allende em 1973, que também foi um certo fracasso em função daquele isolamento deles, né, e das próprias pressões da esquerda, né, que não deixaram praticamente o Allende governar. E então o Chaves, ele soube, né, fazer tudo isso e ao mesmo tempo entrega o poder, né, na maior tranquilidade, inclusive legal, né? Formalmente vão ser convocadas eleições democráticas, que terão 1 ou 2 turnos e que todos vamos presenciar, né? Mais um daquilo que a gente pode chamar de espetáculo democrático, só que democrático, popularmente falando, e não oligarquicamente falando. Uhum. Eu gostaria de introduzir aqui um outro elemento, que é nesses acordos citados aqui pelo embaixador, que fazem parte do seu raciocínio também de integração, que é o seguinte: o Chaves tentou fez uma proposta de compra de 150 aviões Tucanos da Embraer, em razão da privatização da Embraer, de sua vinculação com empresas norte-americanas, componentes norte-americanos nesses aviões. Os Estados Unidos ou suas empresas norte-americanas vetaram essa compra, né? Mas agora, recentemente, a Embraer teve a compra pela Venezuela de 20 grandes aviões, o EJ-190. São aviões de 100 lugares. Aviões de passageiros, né? Esse é de passageiros. De guerra, né? E significou a formação de uma aviação civil regional na Venezuela, coisa que o Brasil ainda não tem, embora tenha fábrica de aviões, mas não tem uma aviação regional, né? E a outra coisa que que era aquele entusiasmo, aquela paixão com que o Chaves fazia imensos dias para discutir, por exemplo, o gasoduto do Sul. Aí tinha muita gente dizendo, mas esse cara tá sonhando, né, com um gasoduto. Imagine criar um gasoduto. Ele fala, nós vamos criar um gasoduto, vamos chegar do Caribe à Patagônia. Que isso é um absurdo, que isso não vai... Pela Amazônia, o Ceará, passando pela Amazônia, o Ceará, Rio de Janeiro, Meu Deus! Não se sabe, por exemplo, que existe o gasoduto que sai da Sibéria e chega à Europa Ocidental? Há anos, há décadas existe isso. Agora, quando é um líder latino-americano propondo isso, ele é sonhador, pouco concreto e tal. Que coisa, né? É a técnica de descaracterizar, né? Quando você hostiliza uma coisa por razões comerciais ou negociais, e você descaracteriza, né? Desqualifica, né? Dizendo que é coisa de mirabolante, que é megalomania, quando na verdade seria até a salvação desses povos todos, um gasoduto desse. Não é verdade, embaixador? O senhor não acha isso? Na época, inclusive, né, nós tínhamos aqui no Brasil, não havia sido descoberto pressão. É verdade. É uma situação em que esse gasoduto teria uma importância muito grande, né? Na época, tudo dentro da sua época, né? Então era uma proposta de grande alcance, claro, né? E que era possivelmente viável, né? Certamente viável, porque nós temos gasodutos que passam no Mediterrâneo, que tem uma largura muito maior do que o Rio Amazonas, que seria o principal obstáculo, porque senão não há outro obstáculo no caminho maior, né? Olha só. Quer dizer, seria possível, tecnicamente, fazer passar claro,
a tubulação por baixo do Rio Amazonas, eu acredito, né? E esse projeto, ele sofria uma certa oposição de certos meios do Brasil, né? Não é? É preciso lembrar que sempre houve uma rivalidade, dizer isso aqui com tranquilidade, muito grande entre a PDVSA e a Petrobras. Uma rivalidade muito grande. A PDVSA era, não sei se ainda é hoje em dia, uma empresa maior que a Petrobras. Não sei se ainda é. Talvez ainda seja, mas era uma empresa maior. Né? E, enfim, havia uma certa preocupação da Petrobras com qualquer entrada da PDVSA no mercado brasileiro. Agora, quando o senhor fala Petrobras, seriam os acionistas da Petrobras? Eu acho que é tudo uma visão um pouco antiga. De toda forma, não havia tanta preocupação com a entrada no mercado brasileiro de numerosas outras empresas de petróleo. Não só na exploração, como na distribuição, que é, digamos, o segmento mais lucrativo do mercado. Então, nós temos hoje no Brasil todo redes, né, de postos de gasolina de companhias estrangeiras, de grandes companhias estrangeiras, né? Sobretudo no filé mignon do mercado. Pois é. Né? Não vão e também na produção. Na produção também. Portanto, não há. Né? Mas havia um pouco essa rivalidade, né? Que criava grandes dificuldades, fazia com que esse projeto prosseguisse mais rápido. Uma coisa também que vale a pena a gente comentar aqui, nós temos mais 10 minutos, né? É que havia uma visão estratégica, né, na preocupação do presidente Chaves em organizar essas relações. Por exemplo, ele firmou o pacto chamado Acordo Estratégico com o Brasil, né? Pelo qual não só o comércio, mas as relações brasileiras tiveram um enorme incremento. Só no comércio, mais de 530% em poucos anos. Não é verdade? Tal ponto que isso eu ouvi nas ruas de Caracas, conversando com uma senhora, dona de casa, o que a senhora pensa sobre integração latino-americana? Eu acho ótimo ela falando comigo, né? Uma pessoa do povo. Agora nós comemos frango que o Lula nos manda. É o que fica na consciência do povo e é uma ilustração muito pedagógica, não, Leite? É isso mesmo. Agora a minha preocupação, viu, embaixador e viu, Beto, é a era pós-Chaves, né? Eu estou vendo ali a Cristina Kirchner, que está avançando, né, nas reformas, né? Reforma educacional, reestatização de várias empresas, do petróleo, dos Correios, dessa área também estratégica, né? Eles estão lançando agora o satélite próprio deles, feito por eles. Eu pergunto a vocês, como é que esses presidentes, é claro que eles vão se aproximar, e claro que a Venezuela vai continuar a mesma com o Maduro, agora vai ter um pouco de dificuldade, né? Porque o Maduro, ele é civil, né? Ele é um cara assim, um tipo meio bonachão, mas que vai sofrer muita pressão, né? Ainda bem que o Chaves teve o cuidado de cercar o Maduro de militares, né? O presidente da Assembleia é um militar, né? 11 dos 20 governadores que ele elegeu, inclusive um ex-comandante do Exército, é militar também. Quer dizer, ele pensou tudo isso, ele foi muito estratégico nessa história. Mas eu temo também, né, o destino dessa integração com essas pessoas. Eu diria o seguinte, que a Cristina, entre esses presidentes, é a Cristina que tem se mostrado, a meu ver, a liderança assim, mais firme, né, em enfrentar, em não levar desaforos, né? E, sobretudo, essa questão midiática, que é a razão, né, de todos esses boatos, de toda essa desestabilização, ela tem enfrentado com muita decisão, com muita contundência. Então eu vejo, por exemplo, aí a liderança continental, se é que ela existe,
passar da Venezuela para a Argentina. O que é que vocês acham disso? Bem, uma provocação. Mas eu acho que não temos certeza de como será o presidente Maduro quando for eleito, né? E a nossa expectativa é que ele venha a ser eleito, né? E ele vai revelar isso em questões concretas, porque as questões vão se colocando, né? Situações internacionais, situações internas, né? Capacidade de articular o apoio dos diferentes grupos, das diferentes lideranças, porque o governo não é, como às vezes se procura fazer pensar, que é um governo pessoal, é um indivíduo só que governa. Isso não existe, né? O indivíduo governa porque ele reúne um certo consenso de pessoas que têm responsabilidades diferentes, assim por diante. Senão não governa. Isso aí é achar que o Chávez governava porque era carismático, não. Ele não era carismático, né? Não é que ele não fosse carismático, ele não governava por essa razão. Por essa razão. Né? Na verdade, ele governava porque tinha capacidade de articular organizativa, né? Os diferentes setores e expressar uma certa diretriz aceitada por todos e capacidade de convencer os diferentes setores de aquilo era reunir forças. Reunir forças, né? Se o presidente Maduro tiver essa capacidade e essa capacidade de continuar nos seus esforços de cooperação com os outros países, ele se afirmará, né? Sem dúvida. E eu tenho, dentro do que o Leite agora há pouco mencionou, o presidente Chávez o escolheu para ser vice-presidente no sistema venezuelano. Então, o presidente Chávez certamente considerava, sabendo do seu próprio estado de saúde, que ele devia ter consciência, né? Certamente. Total. Considerava que o Maduro que reunia melhores condições para fazer esse tipo de articulação. Senão não teria escolhido, haveria outras personalidades dentro do, sem dúvida, digamos, do sistema de poder, se você quiser, né? Em todos os países há um sistema de poder, né? Não é verdade? Teria escolhido outra personalidade. Porque dizem, inclusive, que ele teve o consenso dos chefes de Estado. Que o Chávez, antes de tomar essa decisão, ele consultou a Dilma aqui no Brasil, consultou a Cristina, o Rafael, né? Praticamente todos os presidentes lá, porque o Maduro era o chanceler, né? Quer dizer, o chanceler que não tinha punho de rendas, né? Ele era o diplomata que tinha sido motorista de ônibus, né? Inclusive foi motivo de ironias, de gozação da venezuelada toda lá. Mas o que eu não quis desmerecer o Nicolás Maduro. Apenas digo o seguinte, que ele é um pouco frágil para aquela posição ali, né? Não sei, eu posso estar errado. Não, nesse caso eu penso que só de tempos em tempos surgem personagens com tantas qualidades reunidas como o Chávez. Eles são os processos da história que permitem, né? E a substituição, veja, é claro que o risco existe, é inerente a todos esses processos políticos, até porque a integração ela é odiada pelo Império. Falemos claro, ela é odiada pelo Império. Né? O esforço que foi para sepultar essa alca, e agora se tenta fazer alcazinhas por aí, né? Algumas alcazinhas, que é o sentido de subversão do processo para impedir, obstaculizar o processo de integração solidária, cooperativa que está em andamento, do qual o Chávez foi um grande propulsor. Claro que os riscos são muito grandes, até porque você tem a troca de um personagem que tinha estabelecido um grau de autoridade nas relações políticas da Venezuela com todos os grupos, por um outro personagem que precisa construir essas relações. É verdade. Agora, há um rumo traçado, né? Você não precisa, digamos, não há hoje necessidade de convencer a presidenta Cristina, ou Evo Morales, ou Rafael Correia, ou a Dilma, de que
a integração é absolutamente... Todos já consideram isso prioridade. Isso é um ganho do que nós estamos vivendo na América Latina hoje. Não, correto. Eu acho que também a semente está plantada, né? E sim, já está brotando, né? Os primeiros filhotes, né? O exemplo disso são aquilo que a gente mencionou anteriormente, né? São os avanços que conseguimos ao longo desses 14 anos de era, digamos, de era Chávez. E eu acho também que eu discordo um pouco do embaixador quando ele fala que os governos não são feitos só por líderes, mas eles dificilmente conseguirão andar sem um grande líder, sabe? Que a gente viu, né, aqui no próprio Brasil, né, sem o Getúlio Vargas, o Juscelino, Marechal Floriano Peixoto, consolidador da República, dificilmente nós teríamos conseguido fazer um governo estável, um governo de avanço. Eu acho que depende muito do líder. Não é que sejam super-homens, mas, claro, eu concordo com o senhor que essa liderança tem que ser compartilhada, né? Principalmente com os assessores e com o povo, principalmente, né? Com o apoio popular. Eu queria mencionar que, às vezes, a impressão que se tem em qualquer regime de que existe sempre uma figura e que ali, porque nos regimes presidencialistas, mesmo parlamentaristas, há um foco muito grande de atenção ou sobre o presidente ou sobre o primeiro-ministro, e gera uma certa sensação de que é uma coisa muito personalista, quando na realidade ele tem aquela liderança porque ele, como disse o presidente Lula, sente, não, eu represento, eu estou apenas à frente do movimento, porque eu represento o movimento. No momento que deixa de representar, todo o apoio se desvanece. Né? É verdade. Então, digamos, e eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer é que o Maduro não teve ainda oportunidade, terá necessariamente, se for eleito, né? Se provar historicamente. De enfrentar situações concretas. Decisões de política econômica interna, decisões de prioridade de programas sociais, e isso tudo vai refletir em maior ou menor, digamos, popularidade de um lado, e também maior ou menor capacidade, e a capacidade de articular, de se tornar uma espécie de diretriz, né? Digamos que resume as diferentes tendências de um grupo, porque isso é um grupo. O presidente Chávez certamente nunca governou sozinho. Então, às vezes, se procura dizer, não, porque era autoritário, centralizador, não criou um sucessor, e assim, isso é uma coisa que é muito repetida, né? Aliás, ninguém politizou mais o povo venezuelano e construiu mais quadros do que o presidente Chávez. Então, assim, há uma série, um grande número de pessoas, governadores, líderes militares, líderes civis e tudo que criou um partido que, digamos, viam ele como uma síntese, né? Que os programas que ele era capaz de apresentar e convencer os outros. Outra coisa interessante é uma luta política, naturalmente. Você apresenta um programa, tem que convencer primeiro as pessoas que são seus aliados de que aquele programa é bom. Outra coisa interessante, embaixador, não é uma coisa simples. É que na última vitória eleitoral, em outubro, o presidente Chávez apresentou o Plano Pátria, que é um conjunto de normas para que o que está em curso seja aprofundado na Venezuela. Então tem um rumo, né, traçado, que depois ele submeteu isso, e a doença não lhe permitiu dar continuidade, mas que o governo está levando à frente, que é uma espécie de constituinte do projeto de país. Então eles estão rediscutindo pela televisão, pelos sindicatos, pelos mecanismos, organismos populares, esse chamado plano Pátria, né? Ou seja, tem um rumo traçado. O Brasil teve, um determinado momento, plano de metas, o seu PND, até Getúlio tinha suas rotas, né? E também tem um projeto aqui. Mas nós estamos chegando aos finalmente aqui. Eu gostaria de passar para uma despedida telegráfica de cada um, né? E seguimos na nosso compromisso aqui na TV Cidade Livre de levar adiante
dentro da área da informação, aquilo que é indispensável para assegurar democracia com integração, com soberania e com justiça social no campo informativo e cultural, que é o nosso papel. Suas despedidas, embaixador. Eu só queria renovar a minha solidariedade ao povo venezuelano, à família do presidente Chávez, minha solidariedade também ao vice-presidente Nicolás Maduro e desejar todo sucesso para que possam prosseguir nessa obra de transformação, em primeiro lugar, da própria Venezuela, em segundo, de transformação da própria América do Sul e da América Latina. Muito obrigado. Leite Filho. Também, fazendo minhas as palavras do embaixador com relação à família, ao vice-presidente, eu diria que eu sou um otimista, sabe? E eu vejo com muito otimismo, né? Mesmo com a morte do Chávez, que eu acho que ele encaminhou, ele soube preparar a morte, ou seja, preparar a continuidade do seu legado, né? Inclusive cientificamente, estrategicamente. Eu sou um otimista porque acho que essa coisa vai realmente avançar. Bom, eu queria agradecer tanto o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães como o jornalista Leite Filho por terem nos ajudado aqui nessa reflexão, juntamente aí com as imagens que a Telesul está nos enviando, né, para que o povo de Brasília, os telespectadores, possam compreender um pouco mais esse fenômeno que a Venezuela atravessa de ter que sepultar o presidente Chávez, que transformou esse país no sentido de mais justiça social, de soberania, um país conhecido hoje no mundo pelas suas qualidades, e ter que passar ao desafio de continuar esse projeto com aquilo que foi semeado pelo presidente Chávez. Se ele recuperou Bolívar, agora o povo venezuelano, já politizado, tem nas suas mãos os instrumentos, né, concretos de Estado para levar adiante as ideias do presidente Chávez, fazendo a síntese entre Chávez, Bolívar e aquilo que é absolutamente universal para a América Latina, para todos nós, e nós estaremos aqui ajudando na medida do nosso objetivo comum. Está na nossa Constituição até a formação de uma comunidade latino-americana de nações, né? Esse é o papel também na nossa TV Cidade Livre. Muito obrigado a vocês por terem nos acompanhado. Até o próximo Contra a Corrente. Tchau.